Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, dando sequência aqui às nossas devocionais a respeito das obras da carne, o fruto do Espírito, conforme ensinado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículos 16 até o versículo 26. E conforme já aprendemos, o grande princípio que está no pano de fundo desta sessão é não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Nós já vimos aqui das 15 paixões carnais citadas pelo apóstolo Paulo, nós já vimos as 3 relacionadas à imoralidade, ou seja, prostituição, impureza e lascívia, e já vimos as 2 relacionadas à religião, ou seja, idolatria e feitiçaria, e das 8 que englobam os relacionamentos, nós vimos no último estudo 3 delas: inimizades, porfias e ciúmes. Hoje eu quero estudar apenas uma delas. Quero estudar a respeito da ira, que nós todos estamos sujeitos a esta explosão por causa do nosso temperamento, ok? Então, hoje eu quero estudar com os irmãos a respeito da ira, que aqui no texto também aparece no plural. E em aparecendo no plural, nós já sabemos, significa manifestações, demonstrações ou exemplos de ira. A palavra ira, em muitas versões da Bíblia, é traduzida por cólera, por indignação, furor ou fúria. Literalmente, acessos de raiva. Na maioria das vezes, Paulo a usa como estalos e arrebatamentos do temperamento. Não descreve, é claro, uma ira duradoura, mas sim uma cólera que se inflama e logo passa. A ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. A fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas, conforme está lá em Colossenses capítulo 3, verso 8. No geral, tanto no mundo grego quanto no mundo bíblico, a palavra é usada para descrever a ira de Deus ou dos deuses, a ira do diabo. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 12, fala da ira do diabo. Também para descrever a ira do homem e até mesmo para descrever a ira dos animais. Na Bíblia, esta palavra aparece cerca de 400 vezes e engloba aí uma gama de sentidos. E aparece muitas vezes no sentido nobre, no sentido positivo, quanto também no sentido destrutivo, pecaminoso, negativo. Quando se referindo a Deus, a palavra ira aparece sempre no singular e é sempre positiva. Por exemplo, Josué capítulo 23, verso 16. Lá está escrito o seguinte: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então, disse Josué, a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. No caso da ira de Deus, nós podemos afirmar que ela é sempre santa, justa e imparcial. A ira de Deus é a expressão do seu justo juízo contra o pecado e contra o pecador. E, essencialmente, é uma perfeição divina, assim como, por exemplo, a sua fidelidade, o seu poder, a sua misericórdia. A manifestação da ira de Deus para com todos os homens, ela é inexorável, tanto no presente, o que nós podemos chamar de ira parcial, como no futuro, a ira final. Sobre a manifestação parcial da ira de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Mas observem aí que o verbo manifestar está no indicativo presente. E isso significa que a manifestação da ira de Deus, ela é constante. É isso, por exemplo, que é ensinado lá no Salmo 7, verso 11. Diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Além da ira parcial de Deus,
manifestada na história, haverá também a ira final, a ira total, que se manifestará no dia do julgamento final. Observem bem as palavras do profeta Sofonias, capítulo 1, versículos 14, 15 e 18. E lá ele diz assim: o grande dia do Senhor está próximo logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, um dia de aflição, de angústia, um dia de sofrimento, um dia de ruína, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e dia de negridão. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido. Depois, ele dará fim repentino de todos os que vivem na terra. A única maneira de escapar da implacável ira de Deus é por meio de Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 9, Paulo diz que os justificados no sangue de Jesus serão por ele salvos da ira. Portanto, quando se referindo ao homem, a ira, a palavra ira na Bíblia quase sempre aparece no sentido destrutivo, pecaminoso, negativo. Entretanto, textos como Efésios 4, 26 e 27, Tiago 1, 19 a 20, Lucas capítulo 9, verso 54, dentre outros, mostram que nem toda ira é pecado. Contudo, a ira só não é pecado quando ela significa a justa indignação diante daquilo que está errado, contra o pecado e a injustiça. E nesse caso, a ira não pode ser alimentada e nem guardada, mesmo sendo uma explosão de indignação, tem que estar sob o controle e a direção do Espírito Santo, Salmo 4:4, e o mais rápido possível ela tem que ser transferida para Deus. Romanos 12, 19 a 21. Dizia Aristóteles que qualquer um pode irar-se, isso é fácil, mas irritar-se com a pessoa certa, na hora certa, de maneira certa, pelo motivo certo, decididamente é difícil. De fato, é difícil controlar os sentimentos e as ações levadas pela ira. O cristão não está imune à ira. Inevitavelmente, em vários momentos da nossa vida, nós experimentamos esse sentimento. Contudo, a raiva, a indignação não pode ser fruto do mau gênio ou a falta de domínio próprio. No Novo Testamento, sempre você vai encontrar de maneira bem clara que o mau gênio e a falta de domínio próprio são manifestações pecaminosas, demonstram a prevalência dos baixos instintos da velha natureza. Portanto, se você irá, como disse Paulo, irai-vos e não pequeis. Efésios capítulo 4, verso 26. A ira que é egoísta, que provém do orgulho, da sensibilidade indevida para com seus próprios sentimentos, é sempre e invariavelmente errada. A ira que visa o bem dos outros, que se encontra purificada do próprio eu, frequentemente pode ser uma arma a ser usada pelo nosso Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se irá, não peque. Mas que o Espírito Santo esteja sempre controlando a sua vida. Irai-vos e não pequeis. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, com toda a sua família, até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.